Você já parou para contar quantas vezes por dia a sua mente entra em colapso por causa de algo que não vai mudar absolutamente nada na sua vida? Uma mensagem ignorada, um tom de voz diferente, um comentário que ninguém mais lembrou, mas que ficou horas ocupando espaço dentro da sua cabeça. Horas da sua vida com algo que não vale nada. Isso não é fraqueza. Isso é um padrão. Um padrão que foi instalado em você ao longo de anos e que opera em silêncio, drenando sua energia, corrompendo suas decisões e sabotando sua paz, sem que você sequer perceba que está acontecendo. Há mais de 2000 anos, um homem que governava o maior império do mundo conhecido escrevia todas as noites para si mesmo. Não sobre guerras, não sobre poder. Ele escrevia sobre a única batalha que considerava verdadeiramente difícil, a batalha contra os próprios pensamentos reativos. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 2, parágrafo 1, disse algo que deveria estar gravado na mente de cada pessoa viva hoje, que a perturbação não vem das coisas, mas do julgamento que fazemos delas. 2000 anos depois, a neurociência confirmou exatamente isso. O que você vai descobrir neste vídeo não é motivação. Não é uma lista de dicas para ter mais calma. O que você vai descobrir é o mecanismo exato pelo qual sua mente fabrica sofrimento a partir do nada e como os estoicos desenvolveram, com precisão cirúrgica, um método para desativar esse mecanismo de vez. Não é um processo longo. Não exige que você mude quem você é. Exige apenas que você entenda uma coisa que ninguém te ensinou. Que a maior parte do que perturba a sua mente hoje não merecia nem 5 segundos da sua atenção. E que existe uma forma de treinar o seu cérebro a reconhecer isso no exato momento em que acontece. Quando você dominar o que está aqui, as pessoas ao seu redor vão perceber uma mudança que não vão conseguir nomear. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, mas vai se tornar completamente irreconhecível para o caos. O ruído que você aceitou como normal. Existe um tipo de barulho que você não escuta mais, não porque ele parou, mas porque você se acostumou com ele a ponto de considerá-lo parte da paisagem. É o ruído das pequenas irritações diárias, o vizinho que faz barulho no horário errado, a pessoa que interrompe você no meio de uma frase, o e-mail que chegou com um tom que você não gostou, o trânsito, a fila, o colega que não cumpriu o que prometeu. Individualmente, cada uma dessas coisas parece pequena, e é exatamente aí que está o perigo. Epicteto, no Manual, capítulo 1, ensinou que os homens não são perturbados pelas coisas em si, mas pela opinião que formam sobre elas. O que ele estava dizendo, com uma clareza que atravessa 2 milênios, é que você não sofre pelo trânsito. Você sofre pelo significado que atribuiu ao trânsito. Você não sofre pelo e-mail. Você sofre pela história que construiu em torno dele. E o problema não é que você reaja uma vez. O problema é que essas reações se tornaram automáticas, invisíveis, tão integradas à sua rotina mental que você não percebe mais que está gastando energia. Você simplesmente gasta, todo dia, em coisas que, somadas, formam um vazamento silencioso que explica por que, ao final do dia, você se sente esgotado, sem ter feito nada de extraordinário. O ruído que você aceitou como normal está te custando mais do que você imagina. E o primeiro passo para parar de pagar esse preço é reconhecer que ele existe. A ilusão de importância. Sua mente mente para você. E faz isso com uma competência tão impressionante que você raramente questiona o que ela apresenta como verdade. Um dos maiores golpes que ela aplica todos os dias é convencer você de que determinadas situações são urgentes, relevantes e significativas, quando na realidade não são nada disso. Pensa no que acontece quando alguém não responde à sua mensagem no tempo que você esperava. Em segundos, a mente começa a trabalhar. Ela levanta hipóteses,
constrói cenários, atribui intenções. E antes que você perceba, uma mensagem não respondida virou evidência de algo muito maior, um problema no relacionamento, uma falta de respeito, um sinal de que algo está errado. Tudo isso a partir de nada. Sêneca, nas cartas a Lucílio, carta 98, escreveu que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Ele escreveu isso no século I depois de Cristo, mas descreveu com precisão exata o que a psicologia comportamental moderna chama de amplificação cognitiva, o mecanismo pelo qual sua mente pega um estímulo neutro e o transforma em uma ameaça de proporções que o evento original nunca justificaria. O que torna isso ainda mais insidioso é que a sensação de importância é real. Você genuinamente sente que aquilo importa. O corpo reage, o coração acelera levemente, a atenção se estreita, e porque a sensação é real, você assume que a causa também deve ser real e significativa. Mas sensação não é fato, urgência sentida não é urgência real. E a mente, que não foi treinada para distinguir uma coisa da outra, vai continuar tratando o insignificante como se fosse urgente, gastando com ele a mesma energia que deveria estar reservada para o que realmente define a sua vida. A ilusão de importância não é um defeito de caráter, é um defeito de treinamento. E defeitos de treinamento se corrigem com um treinamento melhor. O vício em reagir. Vício é uma palavra forte, mas é a palavra certa. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra vício, pensa em substâncias, em comportamentos extremos, em algo que é obviamente destrutivo. Raramente pensa na própria forma de responder ao mundo. Mas o padrão de reatividade emocional que governa a vida da maioria das pessoas funciona exatamente como um vício. Tem gatilho, tem resposta automática, tem alívio momentâneo e tem custo acumulado que só aparece muito depois. Alguém faz um comentário, você reage. Alguém te corta no trânsito, você reage. Uma situação não sai como planejado, você reage. E em nenhum desses momentos existe uma escolha consciente. Existe apenas o reflexo. O estímulo chega. E a resposta já está saindo antes que qualquer parte racional da sua mente tenha tido a chance de participar da conversa. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 6, parágrafo 26, descreveu esse intervalo entre o estímulo e a resposta como o espaço onde reside toda a liberdade humana. Ele não estava falando de liberdade no sentido político. Estava falando da única liberdade que ninguém pode tirar de você, a liberdade de escolher como vai responder ao que acontece. O problema é que esse espaço, para a maioria das pessoas, foi comprimido até quase desaparecer. Anos de reatividade automática treinaram o cérebro a pular diretamente do estímulo para a resposta, sem passar pela escolha. E quanto mais vezes esse circuito é ativado, mais rápido ele dispara da próxima vez. É exatamente assim que um vício se consolida. Musônio Rufo, em suas palestras, lição 8, dizia que não basta conhecer o que é correto. É preciso praticar o correto até que ele se torne mais natural do que o erro. O vício em reagir não se quebra com consciência intelectual. Ele se quebra com prática deliberada, repetida e com a decisão honesta de que o custo de continuar reagindo é maior do que o esforço de aprender a escolher. Você não nasceu reativo. Você foi treinado a ser. E o que foi treinado pode ser retreinado. A armadilha da autointerpretação. Toda situação que acontece com você passa por um filtro antes de chegar à sua consciência. Esse filtro tem um nome técnico na psicologia cognitiva, mas os estoicos já o conheciam há 2000 anos e chamavam de fantasia, a impressão que a mente forma sobre os eventos antes de você decidir o que fazer com eles. O problema não é que esse filtro existe. O problema é que ele está contaminado.
contaminado por experiências passadas que você carrega sem perceber, por crenças sobre como as pessoas deveriam se comportar, por expectativas não declaradas que você nunca comunicou a ninguém, mas que usa como régua para julgar tudo. E é a partir desse filtro distorcido que você constrói narrativas internas sobre situações que, vistas de fora, seriam absolutamente banais. Um colega não te cumprimentou pela manhã. O filtro entra em ação. Talvez ele esteja irritado com você. Talvez tenha acontecido algo. Talvez você tenha dito algo errado na última reunião. Em menos de 30 segundos, uma situação que tinha zero de informação real se transformou em um roteiro completo, com personagens, motivações e conflito. Um roteiro que você mesmo escreveu, protagonizou e começou a acreditar. Tudo isso antes do primeiro café da manhã. Epicteto, no Discursos, livro 1, capítulo 1, parágrafo 7, foi direto. Não são os eventos que perturbam os homens, mas os juízos que fazem sobre os eventos. A autointerpretação é o juízo que você aplica antes mesmo de ter dados suficientes para julgar. É a conclusão que vem antes da investigação. É a sentença antes do julgamento. E o que torna essa armadilha particularmente cruel é que ela é invisível por dentro. Quando você está dentro da narrativa que construiu, ela parece real. Parece fundamentada, parece a única interpretação possível, porque a mente não apresenta suas histórias como hipóteses, ela as apresenta como fatos. Musônio Rufo, em suas palestras, lição 6, ensinava que o primeiro exercício de qualquer pessoa que quer se libertar do sofrimento desnecessário é aprender a questionar a primeira impressão, não aceitá-la, não agir com base nela, questioná-la. Perguntar, isso é o que aconteceu ou isso é o que eu decidi que aconteceu? Essa pergunta, feita com honestidade, dissolve mais conflitos do que qualquer conversa difícil que você já tentou ter. O ego ferido por coisas pequenas. Existe uma parte de você que monitora, em tempo integral, como o mundo está te tratando. Ela registra cada olhar, cada tom de voz, cada palavra escolhida e cada palavra omitida. Ela compara o que recebeu com o que acredita merecer. E quando a diferença entre os dois não fecha, ela reage. Essa parte tem um nome que todo mundo conhece, mas que poucos examinam com a honestidade que o tema exige. É o ego. O ego não é vilão por natureza. Ele tem uma função legítima: proteger a sua identidade, preservar a sua autoestima, sinalizar quando você está sendo desrespeitado de formas que realmente importam. O problema começa quando ele perde a capacidade de distinguir o que realmente importa do que é simplesmente irrelevante. E para um ego não treinado, quase tudo parece relevante. Alguém discorda de você numa conversa casual. O ego interpreta como ataque. Alguém recebe um elogio que você achava que merecia. O ego interpreta como injustiça. Alguém não ri da sua piada. O ego interpreta como rejeição. Cada um desses eventos é processado não como o que é, um momento neutro da vida social, mas como uma ameaça à sua imagem, ao seu valor, à sua posição. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 4, parágrafo 3, escreveu algo que deveria ser lido em voz alta toda manhã: que muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz, e esse pouco está todo dentro de você. Ele escrevia isso sendo o homem mais poderoso do mundo conhecido, cercado de pessoas que queriam sua aprovação, seu favor e sua atenção. E mesmo assim, ele trabalhava ativamente para reduzir o tamanho do próprio ego, porque sabia que um ego grande é um ego vulnerável. Um ego grande não é sinal de força, é sinal de fragilidade. Quanto maior a superfície, maior a área exposta ao impacto. A pessoa que se ofende com qualquer coisa está revelando sem perceber que construiu a sua identidade sobre areia, que basta um vento fraco para desestabilizar tudo. Sêneca, nas cartas a Lucílio,
carta 53, disse que o homem que ainda é ferido por insultos pequenos ainda não chegou a se conhecer. Conhecer a si mesmo, no sentido estoico, não é saber quais são seus gostos e preferências. É saber com tanta clareza quem você é, que nenhum comentário externo tem o poder de redefinir isso. Quando o ego para de monitorar o que o mundo pensa de você, uma quantidade absurda de energia é liberada. Energia que estava sendo usada para defender uma imagem e que agora pode ser usada para construir uma vida. O cansaço de quem nunca desliga. Existe um tipo de exaustão que o sono não resolve. Você deita cansado, acorda cansado e passa o dia inteiro com a sensação de que está carregando algo que não consegue largar. Não é cansaço físico, é um cansaço que vem de dentro, de uma mente que nunca para, que nunca filtra, que trata cada estímulo do ambiente como se fosse igualmente importante e igualmente urgente. A mente humana foi construída para detectar. É a sua função primária de sobrevivência. Ela varre o ambiente em busca de ameaças, mudanças, sinais de perigo e mantém um estado de alerta que, no tempo das cavernas, era essencial para continuar vivo. O problema é que esse sistema não foi atualizado. Ele continua operando com a mesma intensidade, mas agora aplicado a notificações, opiniões alheias, conversas de corredor e publicações em redes sociais. O resultado é uma mente que nunca desliga, porque nunca recebeu permissão para filtrar, que trata o barulho do vizinho com a mesma urgência que trataria uma ameaça real, que gasta a mesma energia processando uma crítica irrelevante que gastaria diante de uma decisão que realmente muda algo na sua vida. Epicteto, nos Discursos, livro 4, capítulo 4, parágrafo 1º, ensinou que a liberdade não começa quando você controla o que acontece ao redor, mas quando você para de deixar que tudo ao redor reivindique um espaço dentro de você. A mente que não tem fronteiras não tem descanso, porque descanso não é ausência de estímulos. Descanso é a capacidade de estar diante de estímulos e escolher quais merecem entrada. Musônio Rufo, em suas palestras, lição 13, dizia que a disciplina da atenção é a disciplina mais nobre que um ser humano pode desenvolver. Não porque seja a mais difícil, embora seja, mas porque é a que libera todas as outras. Uma mente que sabe onde focar não desperdiça energia. Uma mente que sabe o que ignorar não acumula peso. O cansaço de quem nunca desliga não é inevitável. É o resultado previsível de uma mente sem critério. E critério, diferente do que muitos acreditam, não é algo que você tem ou não tem. É algo que você desenvolve, treina e refina. Uma escolha de cada vez. Você não precisa de mais descanso, você precisa de menos ruído aceito como obrigatório. E essa é uma distinção que muda tudo. O peso invisível das micropreocupações. Ninguém acorda de manhã e decide que vai passar o dia ansioso. A ansiedade não chega assim, com aviso, com um evento grande e identificável que justifique o estado em que você se encontra. Ela chega aos poucos, em camadas finas, quase imperceptíveis individualmente, mas que acumuladas criam um peso que você carrega sem conseguir explicar de onde veio. São as micropreocupações. Aquela conta que vence daqui a 2 semanas e que você já pensou 3 vezes hoje, sem fazer nada a respeito. Aquela conversa que precisa acontecer e que você continua adiando. Aquele compromisso que ficou sem resposta. Aquela situação que pode ou não dar problema, você não sabe ainda, mas continua processando como se soubesse. Cada uma dessas coisas, isolada, parece administrável. Juntas, formam uma carga que o sistema nervoso carrega em estado de alerta constante, mesmo quando não há nada de urgente acontecendo. Sêneca, nas Cartas a Lucílio, Carta 31, escreveu que o homem que teme tudo nunca está livre, mesmo quando nada de ruim está acontecendo.
Ele descreveu com precisão o estado em que a maioria das pessoas vive hoje. Não assustada por algo específico, mas mantida num nível crônico de tensão por uma lista interminável de pequenas coisas que nunca chegam a ser resolvidas porque nunca chegam a ser enfrentadas diretamente. A psicologia comportamental moderna tem um nome para isso. Chama de preocupação não processada, o estado em que a mente identifica um problema potencial, não consegue resolvê-lo imediatamente e, em vez de arquivá-lo ou descartá-lo, mantém o arquivo aberto em segundo plano, consumindo memória e energia de forma contínua. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 8, parágrafo 7, propôs um exercício que parece simples, mas é profundamente eficaz. Diante de qualquer coisa que te perturbe, pergunte a si mesmo se ela está sob o seu controle agora. Se estiver, haja. Se não estiver, libere. Não como resignação, mas como reconhecimento honesto de que manter o arquivo aberto não resolve o problema. Apenas aumenta o peso. As micropreocupações não pedem muito de você de uma vez. Elas pedem pouco, sempre, sem parar. E é exatamente por isso que são tão perigosas. Você nunca sente que está sendo esvaziado por uma coisa grande. Você vai sendo esvaziado aos poucos, por 1000 coisas pequenas, até chegar ao fim do dia sem energia para o que realmente importa. Identificar esse padrão é o começo de revertê-lo, porque você não pode largar o que não consegue ver. E agora você está vendo. A falsa necessidade de ter razão. Existe um impulso dentro de você que é mais antigo do que qualquer argumento que você já usou, mais forte do que qualquer evidência que você já apresentou. É o impulso de provar que você está certo, de corrigir quem errou, de não deixar passar, de garantir que a outra pessoa ou o mundo reconheça que você tinha razão e ela não tinha. Esse impulso parece legítimo, parece até necessário. Afinal, a verdade importa, precisão importa, não se deixar pisar importa. Mas existe uma diferença enorme entre defender o que é verdadeiro quando isso tem consequências reais e gastar energia emocional tentando ganhar discussões que não mudam absolutamente nada na sua vida. Quantas conversas você já teve que terminaram com você exausto, a relação levemente danificada e a situação exatamente igual ao que era antes? Quantas vezes você insistiu num ponto, não porque a resposta mudaria algo concreto, mas porque simplesmente não conseguia suportar a ideia de que a outra pessoa ficasse com a impressão errada? Quantas vezes o que você estava defendendo não era uma ideia, mas a sua imagem? Marco Aurélio, nas Meditações, livro 11, parágrafo 18, escreveu que a primeira regra é manter a calma. A segunda é consultar a si mesmo sobre o que está realmente em jogo. Ele governava um império e ainda assim se fazia essa pergunta antes de reagir. Não porque fosse fraco, mas porque sabia que a maioria das batalhas que parecem importantes não são, e que vencer uma batalha desnecessária é apenas uma forma elegante de perder tempo e paz. Sêneca, nas cartas a Lucílio, carta 89, foi ainda mais direto ao dizer que discutir sobre palavras quando os fatos estão claros é o passatempo dos que não têm nada mais importante para fazer. Ele não estava dizendo que a verdade não importa. Estava dizendo que a obsessão de ser reconhecido como o portador da verdade é uma vaidade que se disfarça de princípio. A falsa necessidade de ter razão não nasce do amor pela verdade. Nasce do medo de parecer errado. Nasce da crença, muitas vezes inconsciente, de que o seu valor como pessoa está atrelado à sua capacidade de estar certo. E enquanto essa crença operar em silêncio, você vai continuar gastando energia em batalhas que não existem, para proteger uma imagem que ninguém além de você está avaliando com tanta intensidade. Ter razão e precisar provar que tem razão são duas coisas completamente diferentes. A primeira pode ser valiosa, a segunda quase nunca é: o silêncio. Como estratégia de poder.
A maioria das pessoas foi ensinada de formas diretas e indiretas que não responder é sinal de fraqueza, que ficar em silêncio diante de uma provocação é capitular, que deixar uma acusação sem resposta é confirmar que ela tem fundamento. Essa crença está tão enraizada que a simples ideia de não reagir provoca desconforto físico em muita gente. O silêncio parece uma derrota antes mesmo de ser testado. Mas o que os estoicos compreenderam, e que a maioria das pessoas leva décadas para descobrir por conta própria, é que o silêncio não é a ausência de resposta. O silêncio é uma resposta. E em muitos contextos é a resposta mais poderosa que existe. Quando você responde a cada provocação, você entrega informação. Você revela o que te afeta, o que te desestabiliza, onde estão os seus limites mais sensíveis. Você mostra ao mundo exatamente quais botões apertar para te tirar do centro. E uma vez que essa informação está disponível, ela será usada, não necessariamente com má intenção, mas porque as pessoas respondem ao que funciona. Se reagir funciona para chamar a sua atenção, as pessoas vão continuar fazendo o que provoca reação. Epicteto, no Manual, capítulo 20, foi preciso ao dizer que se alguém te insulta e você se sente ofendido, é porque você concordou com o insulto. Não concordou com as palavras, concordou com a premissa de que a opinião dessa pessoa sobre você tem poder para definir algo real. E é exatamente aí que o silêncio entra, não como indiferença, mas como recusa consciente de conceder esse poder. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 6, parágrafo 2, escreveu que nada prejudica mais o homem do que as suas próprias respostas desnecessárias. Ele não estava pregando passividade. Estava descrevendo uma forma de presença que é rara e que, por ser rara, é extraordinariamente impactante. A pessoa que não reage a tudo não passa despercebida. Ela se torna magnética, precisamente porque o mundo está cheio de gente que reage a qualquer coisa. O silêncio estratégico não é para todo momento. Existem situações que exigem resposta clara, posicionamento firme e comunicação direta. Mas existe uma diferença enorme entre responder porque a situação exige e reagir porque o impulso exige. O primeiro é escolha, o segundo é reflexo. E uma vida governada por reflexos é uma vida que está sendo dirigida por outros, não por você. Quando você para de responder ao que não merece resposta, você para de alimentar o que não merece crescer. E o que não é alimentado, com o tempo, simplesmente deixa de existir. A liberdade de não opinar. O mundo moderno criou uma expectativa silenciosa e sufocante de que você precisa ter uma posição sobre tudo, sobre política, sobre comportamento alheio, sobre escolhas que não te afetam, sobre situações que você conhece de forma parcial, sobre conflitos nos quais você não é parte. E não apenas ter uma posição, mas expressá-la, defendê-la e, se possível, convencer alguém de que ela é a correta. Essa expectativa não chegou de repente. Ela foi sendo construída gradualmente, alimentada por ambientes que recompensam a opinião rápida, a resposta imediata, o posicionamento instantâneo. E o resultado é uma geração inteira de pessoas que confundem ter opinião com ter substância, que acreditam que o silêncio diante de uma questão é ignorância ou covardia, quando muitas vezes é exatamente o oposto. Sêneca, nas cartas a Lucílio, carta 7, escreveu algo que parece radical até hoje. Afaste-se da multidão, afaste-se do pequeno grupo, afaste-se até do indivíduo. Ele não estava pregando o isolamento social. Estava descrevendo o custo invisível de se deixar contaminar pela necessidade de se posicionar sobre o que não te pertence. Cada opinião que você forma sobre algo irrelevante ocupa espaço mental. Cada julgamento que você emite sobre a vida alheia consome energia que poderia estar sendo usada para construir a sua própria. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 3,
parágrafo 4, propôs um exercício que praticava diariamente. Antes de formar qualquer julgamento, perguntar se aquele julgamento era necessário. Não se era correto, não se era justo, se era necessário. Porque um julgamento desnecessário, mesmo que preciso, é apenas mais um peso que você escolheu carregar sem que ninguém te pedisse. A liberdade de não opinar não é indiferença ao mundo. É a compreensão de que a sua atenção é um recurso finito e que cada vez que você a direciona para algo irrelevante, está retirando-a de algo que importa. É o reconhecimento de que você não precisa processar tudo que chega até você. Que existe uma diferença entre receber uma informação e precisar ter uma posição sobre ela. Epicteto, no Manual, capítulo 22, ensinou que quando alguém te provoca a opinar sobre o que não te diz respeito, a resposta mais poderosa é simplesmente não entrar no jogo. Não com arrogância, não com desdém, mas com a tranquilidade de quem sabe que o seu tempo e a sua mente são recursos preciosos demais para serem gastos com o que não produz nada de valor real na sua vida. Não opinar sobre tudo não te torna menor, te torna mais preciso, e precisão em um mundo saturado de ruído é uma forma rara e poderosa de presença. A desconexão intencional. Existe uma diferença fundamental entre se afastar de algo porque você está fugindo e se afastar de algo porque você escolheu, com consciência e intenção, não deixar que aquilo ocupe espaço dentro de você. A primeira é reação, a segunda é estratégia. E é essa distinção que separa a pessoa que se isola por esgotamento da pessoa que se retira por clareza. A desconexão intencional não é sobre fechar os olhos para o mundo. É sobre reconhecer que a sua mente tem uma capacidade de processamento limitada e que tudo que entra nela sem critério ocupa o lugar de algo que poderia ter entrado com propósito. É sobre perceber que você não precisa estar disponível para tudo, para todos, o tempo inteiro, e que essa disponibilidade irrestrita não é generosidade. É exaustão disfarçada de virtude. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 4, parágrafo 3, descreveu a prática de se retirar para dentro de si mesmo como o mais poderoso dos refúgios. Não uma fuga do mundo, mas um retorno deliberado ao centro, ao lugar dentro de você onde o ruído externo não tem autoridade. Ele governava um império e, mesmo assim, praticava esse recolhimento diário, porque sabia que um líder que nunca se desconecta do ruído nunca toma decisões a partir da clareza. Toma decisões a partir do cansaço. Musônio Rufo, em suas palestras, lição 20, ensinava que o sábio não é aquele que consegue processar tudo, mas aquele que desenvolveu o critério para decidir o que merece ser processado. Esse critério não aparece espontaneamente. Ele é construído através de momentos deliberados de silêncio, de afastamento, de recusa consciente em deixar que o ambiente externo dite o ritmo interno. Na prática, a desconexão intencional pode parecer pequena. É a decisão de não verificar o telefone nos primeiros 30 minutos do dia. É a escolha de não entrar em uma conversa que você sabe que vai te custar mais do que vai te oferecer. É o momento em que você percebe que está sendo sugado por um estímulo irrelevante e simplesmente decide não continuar sendo sugado. Sem drama, sem justificativa, apenas a escolha limpa de redirecionar a atenção para onde ela produz algo real. Epicteto, nos Discursos, livro 3, capítulo 16, foi direto ao dizer que a companhia de pessoas que drenam a sua energia não é uma obrigação social. É uma escolha que você continua fazendo porque ainda não decidiu que o seu tempo vale mais do que o desconforto de dizer não. A desconexão intencional começa quando essa decisão é tomada, não como ato de egoísmo, mas como ato de responsabilidade com a única mente que você tem para viver essa vida. Você não precisa estar conectado a tudo para ser relevante.
precisa estar conectado ao que importa. E para chegar lá, primeiro é preciso desconectar do que não importa, de forma deliberada, repetida e sem culpa. O treino da indiferença consciente. Indiferença é uma palavra que assusta. Ela carrega a conotação de frieza, de descaso, de uma pessoa que não se importa com nada e com ninguém. Mas existe um tipo de indiferença que não tem nada a ver com isso. Um tipo que os estoicos cultivavam com a mesma dedicação que um atleta cultiva a resistência física. Uma indiferença que não é ausência de sentimento, mas recusa deliberada de deixar que certos estímulos dicionem o seu estado interno. Chame de indiferença consciente. É a capacidade de estar diante de uma provocação, de uma crítica, de uma situação irritante e reconhecer o impulso de reagir sem obedecer a ele. Não porque você não sentiu nada, mas porque você sentiu, identificou e escolheu não dar a esse sentimento o poder de governar o que vem a seguir. Isso não acontece naturalmente. Não é algo que você acorda tendo. É o resultado de um treino específico, repetido, muitas vezes desconfortável, que vai contra tudo que o sistema nervoso pede nos momentos de tensão. O sistema nervoso pede reação. O treino estoico pede pausa, e é nessa pausa que a liberdade existe. Epicteto, nos Discursos, livro 2, capítulo 18, parágrafo 24, descreveu o processo com uma clareza que não envelheceu. Você deve identificar as impressões que chegam até você e perguntar, antes de qualquer coisa, se elas pertencem ao domínio do que depende de você ou ao domínio do que não depende. Se não depende de você, a impressão não merece a sua perturbação. Não porque a situação seja irrelevante para o mundo, mas porque a sua perturbação não vai mudar nada nela. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 5, parágrafo 25, escreveu que nada acontece a qualquer homem que ele não esteja naturalmente equipado para suportar. Ele não estava minimizando o sofrimento real. Estava afirmando que a capacidade de não ser destruído pelo trivial está dentro de cada pessoa, mas precisa ser desenvolvida conscientemente, porque ela não se manifesta sozinha. O treino da indiferença consciente tem uma progressão. No começo, você percebe que reagiu depois que a reação já aconteceu. Esse já é um avanço, porque antes você nem percebia. Depois, você começa a perceber durante a reação, ainda dentro dela, mas com alguma consciência do que está acontecendo. Com o tempo e com prática, você começa a perceber antes, no momento em que o estímulo chega, antes que a reação se instale, e é nesse ponto que a escolha se torna real. Musônio Rufo, em suas palestras, lição 6, comparava esse treino ao treino físico de um atleta. O atleta não se torna forte por querer ser forte. Ele se torna forte por submeter o corpo a resistências repetidas que, ao longo do tempo, reconstroem a sua capacidade. A mente funciona da mesma forma. Cada vez que você enfrenta um estímulo provocador e escolhe não reagir de forma automática, você está adicionando uma camada de resistência que a próxima provocação vai encontrar pela frente. A indiferença consciente não te torna uma pessoa fria, te torna uma pessoa livre, e existe uma diferença enorme entre as duas. A reconstrução da atenção. Tudo que foi discutido até aqui converge para um único ponto central: a atenção. Ela é o recurso mais valioso que você possui. Mais valioso do que dinheiro, do que tempo no sentido cronológico, do que qualquer habilidade técnica que você tenha desenvolvido ao longo da vida, porque a atenção é o que transforma tempo em experiência, esforço em resultado, presença em conexão real. E ela é finita, não renovável a cada dia no mesmo nível e brutalmente sensível ao que você permite que a consuma. O problema é que a maioria das pessoas nunca tomou uma decisão consciente sobre onde a sua atenção vai.
Ela simplesmente vai para o que é mais barulhento, para o que é mais urgente na superfície, para o que provoca a resposta emocional mais imediata. E no final do dia, semana após semana, ano após ano, a vida que se forma é o resultado acumulado de onde a atenção foi parar, não de onde você decidiu que ela deveria ir. Reconstruir a atenção não é um exercício de força de vontade. É um exercício de clareza. Você não consegue redirecionar a sua atenção para algo que ainda não identificou como importante. E você não consegue retirar a sua atenção de algo enquanto ainda acredita, mesmo que inconscientemente, que esse algo merece o espaço que está ocupando. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 2, parágrafo 14, escreveu que mesmo que você vivesse por mais 3.000 anos, ainda assim só poderia perder o momento presente, não o passado, que já foi, não o futuro, que ainda não é, apenas o presente. E o presente só existe de forma real e habitável quando a atenção está nele. Uma atenção fragmentada, distribuída entre preocupações passadas e ansiedades futuras, não vive o presente, passa por ele. Epicteto, nos Discursos, livro 4, capítulo 12, parágrafo 1, ensinou que prestar atenção a si mesmo significa, antes de qualquer coisa, observar para onde a sua mente vai quando você não está observando. Porque é para lá que ela vai automaticamente. É lá que estão os padrões que precisam ser identificados antes de serem modificados. E identificar um padrão de atenção desperdiçada é o primeiro ato concreto da sua reconstrução. Sêneca, nas Cartas a Lucílio, carta 1, escreveu algo que permanece como um dos textos mais urgentes de toda a filosofia ocidental. Reivindique a si mesmo. Esse foi o conselho de um homem que passou anos no poder, no exílio, na riqueza e na ameaça constante de morte. E a conclusão de tudo que viveu foi essa: o maior perigo não é o que está fora de você. É a possibilidade de chegar ao fim da vida e perceber que você nunca esteve realmente presente nela, porque a sua atenção estava sempre em outro lugar. A reconstrução da atenção começa com uma pergunta feita com honestidade brutal. Onde está a minha atenção agora? E isso é onde eu escolheria que ela estivesse. Não onde ela deveria estar segundo algum ideal externo. Onde você, conhecendo o que sabe sobre o que importa para você, escolheria colocá-la se a escolha fosse completamente consciente. Essa pergunta, feita repetidamente ao longo do dia, é mais transformadora do que qualquer técnica de produtividade, qualquer rotina matinal ou qualquer sistema de organização que você já tentou, porque ela ataca o problema na raiz. E a raiz de quase todo o desperdício de vida está numa atenção que nunca aprendeu a escolher onde ficar. A nova postura invisível. Existe uma transformação que não aparece em fotos, que não tem um momento inaugural identificável, não tem uma data de início que você possa marcar no calendário e não produz nenhuma mudança visível na sua aparência ou nas suas circunstâncias externas, mas que as pessoas ao seu redor percebem antes que você mesmo perceba. É a transformação que acontece quando você para de reagir a tudo e a sua presença começa a comunicar algo que nenhuma palavra conseguiria expressar com a mesma eficiência. Chame de postura invisível. Não é linguagem corporal, embora ela mude também. Não é tom de voz, embora ele se torne mais estável. É algo que opera num nível mais profundo, numa frequência que os outros captam antes de processar racionalmente. É a qualidade de uma pessoa que não pode ser facilmente desestabilizada, que não entrega o seu centro para qualquer estímulo que chega, que está presente de uma forma que a maioria das pessoas nunca experimentou, porque nunca parou de reagir tempo suficiente para descobrir o que existe por baixo das reações. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 7, parágrafo 9, escreveu que a melhor vingança é não se tornar como aquele que te ofendeu.
Essa frase carrega muito mais do que parece. Ela descreve uma postura de identidade tão consolidada que o comportamento alheio, por mais provocador que seja, não tem poder de moldar o que você se torna em resposta. Você continua sendo quem você decidiu ser, independentemente do que está acontecendo ao redor. Essa postura não é construída em um dia. Ela é o resultado acumulado de todas as vezes que você escolheu não reagir quando o impulso pedia reação. De todas as vezes que você ficou em silêncio quando a mente queria responder. De todas as vezes que você deixou um comentário passar sem processá-lo como ameaça. Cada uma dessas escolhas, invisível em si mesma, vai depositando uma camada de solidez que, ao longo do tempo, se torna a sua forma de existir no mundo. Seneca, nas cartas a Lucílio, carta 11, observou que o rosto de um homem frequentemente trai o que a boca não diz. Ele estava descrevendo o inverso do que estamos falando aqui, o homem que não consegue esconder a perturbação interna. Mas a lógica vale nos dois sentidos. Assim como a perturbação interna aparece na superfície sem ser convidada, a estabilidade interna também aparece. Ela aparece na forma como você escuta sem se defender, na forma como você discorda sem atacar, na forma como você permanece calmo em ambientes que estão em ebulição ao redor. Musônio Rufo, em suas palestras, lição 2, ensinava que o verdadeiro progresso filosófico não se mede pelo quanto uma pessoa sabe, mas pelo quanto a sua vida mudou em função do que aprendeu. A nova postura invisível é exatamente essa medida. Não o conhecimento acumulado sobre estoicismo, mas a diferença concreta e perceptível entre quem você era antes de começar a treinar a mente e quem você se tornou depois. E o paradoxo mais poderoso dessa transformação é este. Quanto menos você tenta demonstrar que mudou, mais evidente a mudança se torna. A postura invisível não é performada. Ela simplesmente existe. E é exatamente por isso que ninguém consegue ignorá-la. Tornar-se irreconhecível para o caos. Chegou o momento de nomear o que acontece quando tudo que foi dito aqui deixa de ser conhecimento e se torna forma de viver. Quando os conceitos param de existir como ideias interessantes e começam a operar como estrutura real da sua forma de pensar, de responder e de existir no mundo. Porque existe um ponto nesse processo em que a transformação cruza uma fronteira que não tem volta. E do outro lado dessa fronteira, você não é mais a mesma pessoa que o caos conseguia mover com facilidade. Tornar-se irreconhecível para o caos não significa tornar-se insensível. Significa tornar-se impermeável ao que não merece penetrar. Significa que quando a vida apresenta ruído, e ela sempre vai apresentar, você não é mais arrastado por ele de forma automática. Você o vê, você o reconhece, e você escolhe, com uma clareza que antes não existia, o que merece a sua resposta e o que merece apenas o seu silêncio. Epicteto, no Manual, capítulo 48, escreveu que o sinal de progresso real é quando você para de culpar os outros, para de se culpar, e passa a direcionar toda a sua energia para o que está genuinamente sob o seu controle. Esse é o marco. Não a ausência de dificuldades, não a perfeição nas respostas, mas a mudança fundamental de onde a sua energia vai quando o mundo não coopera com o que você queria. Marco Aurélio, nas Meditações, livro 12, parágrafo 23, escreveu nas últimas páginas daquele diário que era também um testamento filosófico. Tudo depende de como você vê as coisas. Ele escreveu isso depois de décadas, governando um império em guerra, enfrentando traições, perdendo filhos, lidando com uma epidemia que matou milhões. E a conclusão de tudo, depois de tudo, ainda era essa. Não o que aconteceu, mas como você escolheu ver o que aconteceu. James Stockdale, almirante americano que sobreviveu a 7 anos como prisioneiro de guerra no Vietnã,
Disse que o único livro que levou consigo para a cela e que carregou na memória quando o livro foi confiscado foi o Manual de Epicteto. Ele disse que sem a filosofia estoica não teria sobrevivido, não fisicamente, mas como ser humano inteiro. Porque foi o estoicismo que lhe ensinou a separar o que estava sob o seu controle, a sua dignidade, os seus valores, a forma como tratava os outros prisioneiros do que não estava, as correntes, as paredes, os anos perdidos. E essa separação foi a diferença entre sobreviver como homem e ser destruído como pessoa. Sêneca, nas cartas a Lucílio, carta 77, escreveu que a vida não é longa ou curta por si mesma. Ela é longa ou curta dependendo do que você fez com ela. E o que você faz com ela é determinado, em grande parte, por onde você coloca a sua atenção, o seu julgamento e a sua energia ao longo dos dias que a compõem. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você. Significa que alguma parte do que foi dito neste vídeo encontrou eco real dentro de você, não como curiosidade passageira, mas como reconhecimento de algo que você já sabia, mas ainda não tinha palavras para nomear. O treino começa agora, não amanhã, não quando as circunstâncias forem melhores, agora. Com a próxima situação que chegar até você e pedir uma reação que você ainda não decidiu se merece ser dada. Com a próxima irritação pequena que vai tentar roubar 2 minutos da sua paz. Com o próximo impulso de provar, de responder, de reagir, que vai aparecer antes que você perceba. Você não vai se tornar irreconhecível para o caos por saber que é possível. Vai se tornar irreconhecível por escolher repetidamente e sem plateia agir como se já fosse.